Amém. Graças ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Abba, Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Abba, Pai. Ó Senhor Jesus. Próprio Espírito. Amém. Testifica. Amém. Somos filhos de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças ao Senhor. Amém. Mais uma oportunidade que nós temos para desfrutarmos da palavra. Amém. Agora nós estamos começando o terceiro volume Sim. do nosso alimento diário, da palavra que foi dispensada na conferência do ano passado. Sim. E para aqueles que também estão nos ouvindo, por meio desse canal, Amém. encorajo muito vocês a adquirirem também o seu volume. Sim. Procurem no Bucafé, Amém. Serviço de Literatura. Amém. Vamos ler juntos, irmãos, o título geral da conferência. Sim. Está aqui no Amém. alimento diário, está aqui também a parte de cima. Vamos juntos? Sim. Salvos pela sua vida. Agora vamos ler o título desse volume. Sim. Bem? Muito mais. Amém. E agora o título desta mensagem. Sim. Bem? Andamos segundo o Espírito. Aleluia. Amém. Então, irmãos, abramos nossas Bíblias. Sim. A Epístola de Paulo aos Romanos, Sim. capítulo 8. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Romanos 8, né? Romanos capítulo 8, versículo 4. Sim. Amém? Amém. Aleluia. Também, os que estão nos acompanhando nesse canal, convido vocês também a abrirem sua Bíblia. Amém. É bom vocês terem contato com a Bíblia, Sim. desfrutarem da Bíblia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos juntos? Sim. Amém. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Aleluia. Amém. Apareceu o nome do Espírito. Andamos segundo o Espírito. Amém. Mas olha que interessante aqui no alimento diário, né, irmãos? Sim. O título está em minúsculo. Verdade. Minúscula, né? É verdade. Aí a minha esposa também, hoje que escreveu, né? Foi Falou assim, Elias, é minúsculo ou maiúscula? Não, é minúscula. Por quê, irmão? Vamos explicar por quê. Sim. Amém. Ok? Nós vamos tocar esta noite, irmãos, 3 pontos. Sim. A gente já está aqui, né? Amém. O primeiro ponto é a relação entre o Espírito, Sim. em maiúscula, Verdade. de Deus e Amém. o nosso Espírito, Amém. minúsculo. Sim. O segundo ponto é a importância de andar no Espírito. Amém. 2 resultados. Sim. E o último ponto é como alcançar a plena filiação. Amém, Jesus. Então, nós que somos discípulos do Senhor, Sim. encorajo muito a vocês, né, anotarem, né, Sim. no seu caderno, para você depois ruminar, Sim. aprofundar, né, para que essas verdades, né, se constituam no ser de vocês. Né, e assim nós sermos discípulos constituídos da palavra. Sim. Né, constituídos da verdade, Verdade. né, claros. Né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Muito bem, primeiro a relação entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Sim. Irmãos, na Bíblia há 3 versículos Sim. somente, onde o Espírito em maiúscula está junto com o Espírito em minúscula. O primeiro está em João, Evangelho de João 3:6. Eu vou abrir rapidinho, os irmãos já se me conseguem acompanhar, mas eu vou lendo, tá bom? Sim. Amém.
João 3,6 diz. 3,6. Sim. João 3,6. Sim. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Você percebe que o primeiro está em maiúscula. Sim. E o segundo está em minúscula. Né? Então, aí nós temos, em um só versículo, o Espírito de Deus. Sim. E que viria a ser o outro Espírito? É o nosso Espírito humano. Porque nós, irmãos, né, nós bem sabemos que nós somos seres criados tripartidos. Sim. Temos Espírito, alma e Sim. corpo. Sim. Certo? Amém. O segundo versículo está em João 4,24. Aí, só virar a página. Aí diz, Deus é Espírito. Amém. Na nossa versão, né, na revista e atualizada, está em minúscula. Mas, na verdade, tem outras traduções que eles colocaram melhor, que na nova tradução da linguagem de hoje, está em maiúscula, porque deveria ser aqui em maiúscula. Deus é Espírito. Sim. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Novamente, Espírito em maiúscula e Espírito em minúscula. Né? E o último versículo, né? Desses três, né? E é muito importante saber, irmãos, porque com esse versículo você pode mostrar, né, de que há uma diferença entre o Espírito de Deus e o nosso espírito humano. Sim. Amém, Jesus. Tem discípulos do Senhor que não sabem essa verdade. Sim. Eles nem sabem que nós temos espírito humano. Verdade. Né? Eles pensam que a nossa alma é o nosso espírito e que nosso espírito o espírito é somente Deus. Sim. Né? Então nós precisamos entender essa verdade. Romanos 8,16. Né? Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito, olha só, em maiúscula, testifica com o nosso espírito, Sim. em minúscula, que somos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Agora, irmãos, quando no versículo 4 de Romanos 8 diz que nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito, Aleluia, Jesus. a pergunta é: que Espírito é esse? Pode existir muitas respostas. É o Espírito Santo? É o meu espírito humano? Né? É o Espírito do Deus Criador? Né? Mas que Espírito é este no qual nós temos que andar? Então nós vamos abrir nossa Bíblia para ver. 1 Coríntios 15, 45. Em 1 Coríntios 15, 45, o apóstolo Paulo diretamente nos mostra uma grande verdade. Sim. Ele nos diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, né? Nós sabemos em Gênesis que o primeiro homem foi Adão, certo, Marcelo? Né? Foi feito alma vivente. O último Adão. Quem viria a ser esse último Adão? Quem sabe? Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o último Adão. Porém, é espírito vivificante. Aleluia, Jesus. Né? Uma melhor versão seria espírito que dá vida. Sim. Então, Jesus Cristo é espírito que dá vida. 2 Coríntios, aí do lado, 2 Coríntios 3,17, Paulo agora afirma categoricamente, para que não fique sem nenhuma dúvida. Ora, o Senhor, quem é o Senhor? O Senhor Jesus. O Senhor é o Espírito. Amém, Jesus. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, irmãos,
O que é esse Espírito? Esse Espírito é o Senhor. Mas nós vimos em João que Deus é Espírito. E agora também que Jesus é o Espírito. E claro, o Espírito Santo também é o Espírito. Então, irmãos, esse o Espírito é o Deus triuno, processado, completo, né? Onde está não somente a divindade, mas também está a humanidade. Porque nós, quando falamos de Jesus, falamos daquele que se fez um homem, né? Ou seja, em esse Espírito nós temos todo o viver humano do Senhor. Amém, Jesus. Tudo que Ele passou, Amém. tudo que Ele sofreu, tudo que Ele venceu e experimentou. Amém. Também como as suas virtudes, tudo está nesse o Espírito. Glória a Deus. Nesse o Espírito, né? Senhor Jesus. Mas não somente isso, irmãos. Sabe qual é a grande maravilha? Amém. É que esse Espírito está agora em nosso Espírito. Aleluia, Jesus. Obrigado, meu Deus. 1 Coríntios 6,17 nos mostra isso. Porque se esse Espírito maravilhoso estivesse fora de nós, seria somente para contemplá-lo. Mas este Espírito que está agora dentro de nós faz toda a diferença na nossa vida cristã. Sim. 1 Coríntios 6,17 6,17. diz: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aqui não diz que é uma alma, ou são um só corpo. Aqui diz que são um só Espírito. Ou seja, você já tentou alguma vez mesclar água com óleo? Você já tentou Ellen? Será que se mescla a água e o óleo? Você que acha? Se mescla? É juntar. Consiga se mesclar? Consiga se misturar? É juntar. Se você Consiga se juntar? Não, né? A água e o óleo. Porque são de duas naturezas diferentes. 3,17. Pode juntar, mas não pode misturar. Não se mistura. Se junta, mas não se mistura. Não se mescla. Não se mistura. Não se É mescla. verdade. O que está falando aqui neste versículo não é somente que nós estamos unidos ao Senhor, né? Mas aqui fala que nós estamos mesclados com o Senhor. Aleluia. Ou seja, o nosso espírito e o espírito do Senhor são... você não pode diferenciar. Você mistura, por exemplo, óleo com óleo, ou azeite com azeite. Aí você mistura, mescla. Aí depois você não diz que azeite estava na vasilha e que azeite entrou, né? Os dois se misturaram. Se fizeram um só azeite. Assim também o Espírito do Senhor, com o nosso Espírito, se misturou de tal maneira que se fez somente um. E irmãos, esta é uma grande verdade que nós como cristãos precisamos entender. Porque existem muitos discípulos do Senhor que ainda, para eles, o Senhor é aquele Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que andava na Galileia, né? Para outros é aquele Jesus que está sentado no trono, né? Para outros ainda ele está na cruz, né? Você entra naquele lugar, na sua casa, e aí tem na cruz, e aí está, né, crucificado, né? Mas irmãos, Jesus agora é o Espírito. Aleluia, Jesus. E esse Espírito está dentro de nós. Amém, Jesus. Irmãos, isso faz toda a diferença na nossa vida cristã. Verdade. Nós vamos perceber que muitos discípulos do Senhor, muitos cristãos, vivem uma vida, né? Como disse o irmão Cavalcante, né? Essa palavra capenga, né? Com muita dificuldade, porque ainda não entenderam essa verdade. Amém, Jesus. Ainda Jesus para eles está fora.
está lá no trono. Ele esteve 2000 anos atrás. Mas, irmãos, Jesus agora está dentro de nós. Está vivo dentro de nós. Todas as suas riquezas estão dentro de nós. Senhor Jesus. Esse Espírito deve estar dentro do nosso espírito. Um espírito humano vazio não tem poder. Por exemplo, tem muitas pessoas, em certas religiões, que eles tentam usar o seu espírito humano. Os budistas, os espiritistas, eles tentam usar seu espírito humano, mas não tem poder. Porque o poder não está no espírito humano. O poder está em o Espírito. Amém. Se o nosso espírito humano não tem o Espírito dentro dele, não há poder. Não há nada. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, que tal orarmos, ter momentos de oração e agradecermos ao Senhor por essa grande verdade. Amém? Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor se tornou o Espírito. O Senhor passou por todo esse processo. O Senhor se fez um homem. O Senhor sofreu. Mas o Senhor venceu. O Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou. O Senhor tem um elemento divino. O Senhor tem um elemento humano. Senhor, a tua humanidade é muito elevada. A tua divindade é pura. Senhor, esse Espírito maravilhoso está dentro de nós, dentro do nosso espírito humano. Obrigado, Senhor, também por ter nos criado com esse espírito humano. Senhor, nenhuma criatura deste universo tem espírito humano. Nem os animais mais inteligentes, nem ainda os anjos têm esse espírito capaz de te receber, capaz de te contatar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque estás dentro de nós. Tu querias estar dentro de nós, para estar sempre conosco, andar conosco, Senhor, nos acompanhar, nos dar, Senhor, tudo o que o Senhor é, por meio do Teu Espírito. Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Senhor Jesus. Ter o Espírito é algo maravilhoso. Mas não é suficiente. Nós precisamos agora andar no Espírito. Para andar no Espírito, nós precisamos agora nós termos atitude, cooperar, reagir a essa maravilhosa realidade. Você imagina uma pessoa ter na conta do banco 100.000 reais, mas ele vive na rua como mendigo? De que adianta ele ter tanto dinheiro se ele não o usa, não o aproveita? E às vezes os cristãos nós somos também assim. Nós temos o Espírito, mas não usamos. Vivemos como mendigos, ainda na nossa alma caída, ainda nosso ser pobre, paupérrimo, miserável. Então, vamos saber por que é importante andar no Espírito. Andar no Espírito é importante porque vai trazer para nós dois resultados na nossa vida. Porque a vida cristã, irmãos, e também aqueles que estão nos ouvindo, a vida cristã não é conhecer a Bíblia, conhecer doutrinas, pertencer a um grupo. Não. A vida cristã é viver Cristo. Amém, é manifestar Deus. Amém. É um viver. Muitos de nós podemos conhecer a Bíblia de tapa a tapa e ter um viver terrível nas nossas casas. Viver pobre nos nossos relacionamentos. Então a vida cristã não é doutrinas. A vida cristã é um viver. Então este viver
são os resultados que produzem o andar no Espírito. Você quer esses resultados? Amém. O primeiro resultado. Andar no Espírito vai resultar em libertação da lei, do pecado e da morte. Esse é o primeiro resultado. Vamos ser libertos da influência do pecado e da morte. Amém, Jesus. E o segundo resultado é que quando andamos no Espírito, nós vamos cumprir os justos requisitos da lei de Deus. E dessa maneira entrar no reino dos céus. Porque você imagina, irmãos, qual é o padrão de justiça do reino dos céus? É muito elevado. É muito elevado. Mas esse andar do Espírito vai produzir esse viver de uma justiça elevada. Então vamos no primeiro. Por que precisamos ser libertados desta lei do pecado e da morte? Porque, irmãos, nós que já tivemos experiências com este pecado, com esta morte no nosso passado, e às vezes muitos dos discípulos do Senhor agora estão passando, desconhecem o Espírito e ainda o pecado os engana, a morte os engana. E a morte, o que produz em nós? Fracassos, desânimo. Paulo teve essa experiência. Em Romanos 7, 5, por exemplo, ele fala da primeira causa do fracasso. Ele diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Então, esse é o viver escravizado no pecado e na morte. É o viver que as paixões te dominam, os desejos te dominam. E a única coisa que resulta do teu viver é morte. Morte. Morte nos teus relacionamentos. Morte na tua vida cristã. Morte na tua integridade. Morte. E você se sente muito mal. Não é? Ou será que a gente diz, não, puxa, a lei do pecado e da morte, é bom de viver nessa lei. Não, irmãos, é terrível. Estraga toda a nossa vida. E o pecado e esta morte, ela traz esse fracasso, traz esse desânimo. Toda vez que, aqui no 7.5, fala, toda vez que somos independentes de Deus. Toda vez que nós somos independentes de Deus, estamos fadados ao fracasso. Muitos cristãos, muitos discípulos, estão passando por dificuldades na sua casa, no seu casamento, na sua família. Muitos jovens estão tendo muitas dificuldades com respeito ao pecado, às paixões. E eles tentam sair dessa influência por si mesmos, dependendo da carne. E qual é o resultado? Fracasso. Cai no pecado. Briga novamente com a mulher. Briga com os filhos. E cada vez vai piorando. Outra coisa também que o pecado usa é quando nós queremos agradar a Deus com nossos próprios métodos e com nossa própria força. Aqui em Romanos 7,15 diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Não entendo a minha maneira. Na verdade, eu quero agradar a Deus, mas acabo fazendo tudo o contrário. E aí no 21 diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim,
Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Oh, sim. Desventurado homem que sou. Sim. Essa é a história, irmãos, de muitos cristãos. Cristãos que, de fato, querem agradar a Deus. Eles dizem, puxa, agora eu vou me esforçar. Agora eu vou me consagrar, né? Eles falam essa palavra. Agora eu vou ler a Bíblia, não vou mais brigar com meu irmão, não mais vou brigar com a minha mãe, eu vou me esforçar. Qual é o resultado? Fracasso. Desânimo. Sim. E aí aquele cristão se frustra e diz, meu Deus, a vida cristã é muito difícil, porque eu, com toda a minha força, eu estou querendo agradar a Deus, mas toda vez que eu tento, fracasso. O que é isso? É porque ainda ele não entendeu o Espírito. Ele ainda está na mente. Com sua mente ele recebe a palavra e ele diz, beleza, devo amar ao meu próximo, não devo mentir, não devo roubar, vou me esforçar. E com a sua própria mente, ele quer agradar a Deus. E Satanás é tão astuto que ele vai sempre nos manter nessa esfera, na nossa mente, para experimentar fracassos após fracassos, até o ponto que a gente diz, chega, esta vida não é para mim, ser cristão não é para mim, eu vou para o mundo. Sim. O irmão Ezra lhe fala que muitas prisões, muitos centros de reabilitação de drogas, está cheio de filhos de pastores, cheios de jovens que uma vez eles já foram diáconos, já serviram a Deus, mas caíram nesse conflito. Lamentavelmente desconheciam. É o verdadeiro milagre. Amém. Irmãos, para sermos libertos da lei do pecado e da morte e dessas experiências de fracasso, nós precisamos verdadeiro milagre. Sim. O milagre, irmãos, não é somente exterior. Não é somente uma cura, uma recuperação financeira, né? Uma cura de uma doença. Não é exterior. O verdadeiro milagre é interior. É a transformação do nosso coração. Sim. É a conformação a Cristo. É a libertação desse pecado, dessa morte no nosso coração. E sermos conformados ao Senhor até a glorificação. Porque, irmãos, sejamos sinceros. Pense comigo um pouquinho. De que adianta a gente ter um corpo sadio, forte? Talvez nós temos já 50 anos, mas você tem um corpo e uma saúde de um menino de 20 anos. Mas de que adianta você ter esse corpo curado pelo milagre, mas o teu coração está cheio de invejas, cheio de mágoas, cheio de rancores. A tua alma está cheia, presa nas mágoas, nas amarguras. Ou de que adianta você ter o milagre da vida financeira? Na vida financeira, como se diria? Folgada. Abastada. Mas o teu coração está preso na avarícia, preso na ambição. Teu coração é preso da insatisfação. Adianta alguma coisa? Então qual é o verdadeiro milagre? Interior. Teu coração sendo transformado, teu coração sendo libertado dessas coisas. Né? Senhor Jesus. O Espírito, irmãos. Aleluia. É o verdadeiro milagre. Glória a Deus, obrigado, Pai. Senhor Jesus. Então nós temos o Espírito. E este Espírito, irmãos, nós o temos para quê? Para que Ele seja o nosso marido. Para nós dependermos dEle. Ele vai trazer, Ele vai nos suprir, Ele vai nos cuidar, Ele vai trazer a realidade e a experiência de tudo que Cristo fez objetivamente. É o Espírito, nós temos dentro dele, Ele é o nosso marido. Irmãos, a nossa alma precisa voltar à condição de esposa. Amém.
condição de esposa. A igreja precisa voltar à condição de esposa. Sim. Nós temos o Espírito, às vezes nós queremos que o Espírito seja o nosso escravo. Mas nós não temos o Espírito para isso, não, irmãos. Sim. Nós temos o Espírito para Ele ser nosso marido. Sim. Ele que vai nos guiar, Ele vai nos tirar de toda a independência. Amém? E também, irmãos, nós temos outro milagre. Sabe qual é outro milagre? É a palavra de Deus. Esta palavra, irmãos, chegou até nós Aleluia, Jesus. no curso de 2000 anos e muito mais tempo atrás. Muitas pessoas deram sua vida. Muitas pessoas perderam a sua vida Sim. para que essa palavra chegue a nós. Verdade, Jesus. E esta palavra vai nos salvar, irmãos, de nós termos nossos próprios métodos, Sim. nossas próprias maneiras. Sim. Esta palavra vai nos dar o caminho. Amém. Senhor Jesus. Amém. Lembre-se, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele foi guiado pelo Espírito Sim. ao deserto. Verdade. E lá no deserto, Ele venceu Satanás Sim. com a palavra. Amém. Verdade. Esse deve ser o nosso viver, Sim. se nós queremos vencer a lei do pecado e da morte. Sim. Ser guiado pelo Espírito como nosso marido Sim. e vencer Satanás com a palavra. Sim. Senhor Jesus. Amém. Mas não somente isso, irmãos, mas também andar no Espírito nos leva a cumprir os justos requisitos da lei. Sim. Amém. Espera aí, Elias. Nós estamos debaixo da graça Sim. e não debaixo da lei. Sim. Certo, Felipe? Mas, irmãos, não vamos nos enganar, não. Estar debaixo da graça e não da lei não significa que o nosso viver está isento da lei de Deus. Pelo contrário, a exigência da lei precisa ser cumprida em nós. O próprio Senhor falou isso. Olha aqui em Romanos, aqui em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 17. E é interessante porque ele falou aos discípulos. E nós somos discípulos do Senhor. Amém. Que queremos gerar discípulos também para a vida da igreja. Sim. Olha como começa o versículo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, olha aqui no versículo 17. Não penseis. Viu, irmã Helena? Não penseis que vim revogar a lei. Revogar a lei significa anular. Versículo 5,17. Mateus 5,16. 5:17. Ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Amém. Então, o Espírito está dentro de nós Sim. para revogar a lei? Não. Ele não veio para revogar. Não. Ele veio para cumprir. Amém. E aí está no versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Sim. Então, andar no Espírito também nos leva a cumprir esta justiça elevada, Sim. para entrar no reino dos céus. Verdade. Nós queremos entrar no reino dos céus? Então precisamos cumprir esta justiça. Como vamos a cumprir? Andando no Espírito. Sim. Senhor Jesus. E aqui ele explica, né? Ele fala no 21, por exemplo. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Sim. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Sim. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O Senhor elevou essa lei. Sim. Senhor Jesus. Como alcançar esse padrão? Sim. Pelo nosso próprio esforço? Jamais. É andar no Espírito.
Irmãos, quando andamos no Espírito, estes requisitos da lei se cumprem em nós, de maneira muito espontânea, sem esforço. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Se um dia, né, de pronto, vocês começaram a invocar o nome do Senhor, desfrutaram do Senhor, oraram, né? Aí vocês foram no trânsito, ao trabalho, lá no trabalho vocês compartilharam a palavra com um colega, aí voltaram para casa, né? Em casa vocês encontraram a reunião familiar, aí vocês continuaram desfrutando, e quando terminou o dia, você se sentiu, tipo, o dia passou, e você se sentiu muito leve. Rapaz, foi um dia maravilhoso, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. É porque naquele dia vocês andaram no Espírito de tal maneira que você nem percebeu quando aquela pessoa te fechou. Você falou assim, oh Senhor Jesus, amém. Amém. Aí quando a tua esposa, teu marido te recebeu talvez com cara feia, você abraçou ela, perdoou ela, né? Aí talvez os irmãos estavam chegando, aí você preparou um lanche, você estava cansado, mas você preparou um lanche com muito amor, né? Aí você diz, puxa, que dia legal, e foi um dia corrido, mas eu passei muito bom o dia. Como também, muitos de nós já tivemos aqueles dias. A gente acordou, não orou, não desfrutou, alguém nos fechou no trânsito e a gente também quis entrar aí, né? A gente aí falou com nossos colegas, não sei o que, murmurou nosso chefe, voltou para casa, briga, né? Ah, que os filhos, todo problema. E quando terminou o dia, a gente acabou assim, carregado, estressado. Então, irmãos, cumprir essa lei é no Espírito. O passarinho, né? Você já viu o passarinho voar? O passarinho bate as asas, né? E daí começa a voar. Aí quando ele está no ar, você vê ele se esforçando por voar. Tipo assim, está no ar e diz, meu Deus, que esforço estar voando. Não. Ele está desfrutando do voo. Amém. Por quê? Porque ele foi desenhado, né? Desenhado de tal maneira que, aplicando princípios nele, da aerodinâmica, né? Ele voa. O ar sustenta, ele só desfruta do voo. Assim também, irmãos, o Espírito foi desenhado. Por que acha que o Senhor se fez um homem? Porque nós somos homens. Amém. Por que acha você que o Senhor sofreu tanto? Porque o Senhor foi tentado em tudo. E às vezes nós menosprezamos esse Espírito maravilhoso, que já está aí as riquezas. E nós queremos agora vencer. Nós queremos agora voar. E batemos, e batemos. E a gente só fica no chão. Uma vida fracassada. Vamos parar com isso, irmãos? Amém. Vamos começar a andar no Espírito? Amém. Hein? Vamos que nossa vida seja uma vida liberta do pecado e da morte, e seja uma vida na qual dia a dia nós estamos cumprindo esses justos requisitos da lei, né? Sem adulterar, sem matar, amando o nosso próximo, né? Senhor Jesus. Amém. Para isso, né? Aí o irmão também nos mostra 7 princípios. Irmão, preste atenção nestes 7 princípios, porque estes princípios são a nossa responsabilidade. Estes princípios são como a batida das asas. Estes princípios é a nossa resposta ao Espírito. E eu somente vou mencionar o primeiro. Cada princípio tem um verbo, que cabe a nós. Então, se você quer ter essa vida, irmãos, com esses resultados, primeiro, andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Andar significa, Senhor, Tu estás dentro de mim, né? E não é para te ter em uma gaveta, é para andar contigo. Então vamos andar. Eu vou para o meu trabalho, eu estou com o Espírito. Eu estou no meu carro, eu estou com o Espírito. Eu vou jogar futebol, também estou com o Espírito. Eu estou andando no Espírito, no meu viver. Segundo, pensar nas coisas do Espírito. Nós temos o Espírito dentro de nós, é para que a nossa mente se nutra dos pensamentos dele, dos seus pensamentos elevados, dos seus pensamentos maravilhosos.
E precisamos levar a nossa mente ao Espírito. Amém. Irmãos, e isso é muito importante. A nossa mente é tão importante que ela decide o nosso destino. Verdade. Vocês já viram aqui Romanos, né? 8, Sim. 6, né? Diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Essa palavra pendor significa a mente colocada. Ou também no grego que é fronema, também significa o conteúdo da nossa mente. Ou seja, se o conteúdo da nossa mente são as coisas da carne, o resultado é morte. Mas se o conteúdo da nossa mente, nossos pensamentos são do Espírito, são os pensamentos do Espírito, da vida e paz. Então a pergunta é: para onde você está levando a tua mente? E isso depende de ti. Você não pode dizer: ah, Deus, leva minha mente ao Espírito. Não. O Senhor vai te dizer: é você que faz isso. Eu não. Eu já estou dentro de ti. Estou dentro do teu Espírito. Quem leva a mente a mim é você. Você toma essa decisão. É você. Então, irmãos, precisamos mudar o nosso conceito também aqui. De a gente, tipo assim: ah, Senhor, me dá uma vida de liberdade. Me dá uma vida que eu cumpra os justos requisitos da lei. Aí o Senhor diz assim: comece colocando a mente no Espírito. Terceiro, mortificar pelo Espírito os feitos do corpo. Muitos de nós viemos com certos vícios: cigarro, álcool, drogas, hábitos, preguiça, hábitos, né? A gente às vezes sabe, né? E esse é o nosso corpo. Mas nós temos que usar o Espírito para mortificar os feitos do nosso corpo. Eu, por exemplo, no meu caso, né, às vezes afeta a preguiça, né? Esse corpo preguiçoso. Mas eu digo: Senhor, Tu estás dentro de mim. Amém, Jesus. Dá morte a este corpo preguiçoso. Energiza, Senhor. Alguns pode ser o cigarro. Né? Senhor, né? Tu estás dentro de mim. Mata esse vício. Mata esse vício deste corpo caído. Quarto, deixar o Espírito nos guiar. Deixar o Espírito nos guiar. Irmãos, nós, cada manhã que nós acordamos, o Espírito está pronto para nos guiar. Mas às vezes nós estamos tão cheios de nossas próprias experiências, tão cheios de nossos próprios conceitos. Ah, não, já sei o que devo fazer. Que a gente coloca ao lado o Espírito e a gente faz as coisas por nós mesmos. Mas não precisamos deixar o Espírito nos guiar. Quinto, clamar a Pai pelo Espírito de filiação. Né? Que tal clamar agora mesmo? Abba Pai. Abba Pai. Oh, Abba Pai. O sexto, declarar junto com o Espírito que somos filhos de Deus. Fale para o irmão que está do seu lado: eu sou filho de Deus. Aleluia. E o sétimo, né, é gemer pela filiação, ao desfrutarmos das primícias do Espírito. E aqui, irmãos, aqui no alimento diário, eu gostaria que os irmãos que trouxeram o alimento diário, abram seu alimento diário na página 18. E com esta oração nós vamos concluir a palavra, né? Senhor Jesus. Eu não vou conseguir, irmão, chegar ao terceiro ponto. Irmão, me perdoe, mas o tempo, né, correu um pouquinho. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Então, aí na página 18, aí no terceiro parágrafo, onde fala do sétimo princípio, né, que a gente falou do gemer pela filiação, há um gemer aí. Sim. Que tal fazer dessa oração nosso gemido? Amém? Vamos juntos?
Oh Senhor, oh Senhor, apressa teu processo em mim, apressa minha transformação, apressa minha santificação e minha conformação. Vem logo, Senhor, vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado. Sim. Por essa palavra. Amém. Senhor, tão clara. Sim. Senhor Jesus. Amém. Quão importante é andar no Espírito. Amém. Senhor, nós já temos o Teu Espírito. Amém. Senhor, e mostra também para aqueles Sim. que ainda não te receberam. Amém. Senhor, como o Salvador. Sim. Senhor, como o Senhor. Sim. Como o Espírito. Amém. Senhor, mostra para eles Sim. a necessidade, Senhor, Amém. de te receber. Sim. Para que o Senhor entre dentro deles. Amém. Como o Espírito. Amém. Para dentro do Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, mas não é suficiente te ter. Sim. Nós precisamos te desfrutar. Amém. Precisamos andar Amém. no Espírito. Amém. Senhor, te invocando. Amém. Senhor, desfrutando a tua palavra. Amém. Senhor, orando. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Estando em constante contato Sim. contigo, Senhor. Amém. Oh, e de uma maneira espontânea. Amém. Sem esforço. Sim. Oh, Senhor, nos liberta. Amém. Oh, de todo pecado. Amém. De toda morte. Amém. Oh, que vem nos desanimar. Amém. Que vem, Senhor, nos dar a experiência de fracasso. Sim. Fracasso como marido. Amém. Fracasso como esposa. Fracasso como filhos. Senhor, não chega de fracasso. Senhor, queremos andar no Espírito. Não queremos mais andar por nós mesmos. Não queremos agradar a Deus por nós mesmos. Não queremos ser independentes. Senhor, queremos depender do Espírito como o nosso marido. Senhor, voltamos à nossa posição de esposa. Senhor Jesus. Senhor, também nós queremos nos encher da Tua palavra. Para a Tua palavra nos mostrar o caminho. Senhor, onde devemos andar. Como devemos amar nossos filhos. Como devemos nos relacionar com o nosso marido. Com nossa esposa. Senhor Jesus. Oh, Senhor, perdoa, Senhor. Se nós temos entristecido, Senhor, o Teu Espírito. Nós temos sido não uma esposa. Muitas vezes nós queremos ser maridos. Queremos mandar no Senhor. Nós queremos que o Senhor faça o nosso jeito, da nossa maneira. Senhor, nós reivindicamos a Tua posição de marido. Senhor, somos a Tua esposa. Queremos Te alegrar, Senhor. Oh, Senhor, confiamos em Ti. Esperamos em Ti. Senhor, também, Senhor, andar no Espírito. Senhor, se cumpre essa justiça elevada. Essa justiça que nos leva ao reino dos céus. Nós queremos entrar no reino dos céus. Oh, Senhor, a Tua justiça não se limita. Senhor, ao viver humano. Oh, Senhor, moral. Senhor, mas vai para o viver de um cidadão do reino dos céus. Nós queremos essa justiça, Senhor. Por isso nós decidimos, Senhor, a andar no Espírito. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Irmão, vamos para